que os brasileiros podem esperar do governo do presidente interino Michel Temer? Quais as primeiras sinalizações, as propostas e os desafios de um governo que já enfrenta críticas sobre cortes e composição do ministério? E talvez o aspecto mais delicado, as medidas do ajuste fiscal. Conversa comigo o cientista político Bruno Reis, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Depois de um bom tempo, né? Bem-vindo. Isso, saudade de vocês. Ao programa. Então, antes da gente falar do governo interino, vamos começar primeiro. Eu queria que você fizesse uma análise, um resumo assim, de como você viu esse processo da saída da presidente Dilma. Houve muitos erros, né? Uma vasta coleção deles. Tudo ia tão bem, aparentemente, até o fim do segundo mandato do Lula, né? Embora tivesse ali aquela história não resolvida do mensalão, aquele cadáver insepulto, que veio depois, afinal, o julgamento já durante o mandato da Dilma, em 2012. E você tem, eu acho, sobretudo, aquilo sinaliza uma vulnerabilidade, algo que o clima político no país nunca voltou a ser o mesmo depois do mensalão. Mas, enfim, estava tamponado, mais ou menos, e protegido o país e o sistema político. Conseguiu eleger. Exatamente. Estava protegido dos seus efeitos um pouco, o sistema, o mandato do Lula, tal, pelo sucesso econômico até do Lula e as conquistas reais, os efeitos distributivos e melhoria do poder de compra, né, qualidade de vida de muita gente na população. Lula foi sempre politicamente mais apto, obviamente, do que a Dilma, né? E a Dilma, ela... Mais apto na negociação. Na negociação política, em tudo, né? O Lula saiu melhor do que se esperava. Na verdade é essa. Botando de novo mensalão à parte, botando para rodar o filme de novo de 2002 para frente, o sucesso com que Lula sai em 2010 não estava na cabeça nem do mais otimista simpatizante do Lula que votou nele em 2002. Né? Então ele conseguiu presidir o sistema político e comandar o processo, mantendo apoio ao mesmo tempo de ruralistas e sem terra, de PMDB e todos os sindicatos do país, uma proeza, assim, um prestidigitador, um malabarismo de manter todas as bolas no ar ao mesmo tempo e todo mundo debaixo da asa dele, ao ponto de que, por exemplo, um sintoma disso é muito comum quando a esquerda vai ao poder. Você tem uma deserção à esquerda que leva parte dos sindicatos, dos movimentos sociais, porque é o pessoal que, né, fica na luta permanentemente revolucionária, ou algo parecido. O caso do PSOL. Exatamente, caso do PSOL e tal. O que acontece? O PSOL foi isso. Mas o que tem de peculiar no PSOL é que quando o PSOL se constituiu, ele não levou nada da base civil, associativa, sindical do PT. O PSOL ficou como um partido parlamentar com muito pouco respaldo sindical, por exemplo, que normalmente é o grande ativo associativo de partidos de esquerda. O Lula conseguiu efetivamente um quase monopólio em torno disso. E, quer dizer, o contraste com a Dilma é gritante, né? A Dilma teve várias coisas. O Lula, depois da patinada do mensalão, ele assume uma clara liderança sobre o sistema político na articulação, preside isso de maneira muito eficaz. E na economia também, ele foi sempre bastante prudente, né? Em que ele operava. Reformas. Sim, ele terceirizou a política monetária na mão do Meirelles, terceirizou a política monetária, fazia as maldades lá na presidência do Banco Central, mantendo o juro alto, deixava o Alencar falar mal do Meirelles em nome do empresariado nacional, reclamando dos juros e tal, mas deixava isso ocorrer assim, então ancorava a política na... Vice-presidente Zé Alencar. Exatamente. Assim, o Lula ancorava a estabilidade um pouco nos juros altos e mantinha o controle do sistema. E na política fiscal, ele era relativamente um pouco mais expansionista, mas sempre no limite, sempre operando com superávit primário, etc., de maneira a sinalizar para o mercado, falar, olha,
não tenham pânico, está tudo certo. E, claro, foi favorecido pela alta das commodities, que fez dinheiro estar vindo, que facilitou políticas redistributivas sem muito incômodo no andar de cima, né? Bolsa Família, aumento de salário mínimo, etc. Essa conjuntura muda na mão da Dilma, mas eu acho que a Dilma não soube pilotar para fazer algumas maldades. O Lula fez maldades no começo do mandato. Em 2003, por exemplo, Palocci pilotou o que era até então o maior corte de gasto da história, né? E produziu uma recessão, né, que ele queimou um pouco a lua de mel naquela recessão de 2003, mas estabilizou a economia e pôde operar. Aliás, Dilma hesitou em dar esse passo em 2011. Sei. Aquela ideia de que assim, juntou uma crise econômica com problemas de articulação política para gerar uma crise de... Eu acho que foi isso, uma espécie política, essa combinação... É exatamente isso. Foi uma espécie de tempestade perfeita, né? Você tem, os escândalos de corrupção são uma espécie de constante. Mas tinha aí uma turma que estava cansada de estar fora do poder? Sempre tem, né? Por suposto. Isso assim, ninguém que está no poder pode ter a veleidade de acreditar que não tem um monte de gente doida para te remover de lá. Né? Claro, essa é da natureza. Espera-se que tenha, né? E é da natureza do regime democrático e da disputa. E mesmo se qualquer regime autoritário tem que ter clareza de que os dissidentes estão doidos, estão conspirando para te derrubar. Né? Nesse sentido que, assim, mas o mandato... Isso? Uma conspiração? Também, claro. Em certo momento as pessoas têm que se organizar, né? O impeachment não cai do céu por geração espontânea, não. Você tem que se articular e operar. O que não dá muito é para um governante se fiar tanto assim na natureza jurídica do seu mandato e falar, eu ganhei a última eleição, portanto eu tenho 4 anos de mandato, independente do que eu faça. Calma lá, né? É melhor ser prudente e cuidar das condições para você, de manter as condições para você exercer governo. O Lula sempre cuidou disso, né? Muito atentamente. Você acha que podia haver assim, um sentimento de que já tinha uma normalidade democrática que não podia ser abalada mesmo por esse... por esses descontentes? Como já era o 3º mandato do PT, tarará, e o sucesso estrondoso do 2º mandato com Lula, rola um salto alto. Um credo, né? Tem um salto alto ali, tem alguma coisa desse tipo. Agora é isso, eu acho que Dilma aceitou correr riscos na política econômica que Lula nunca topou, foi mais conservador, ela foi mais arrojada, deu errado. Algumas apostas que ela fez deram errado, o tal do investimento que não veio, ela tinha baixado juros e não tinha compensado com restrição fiscal, então as coisas ficaram complicadas. Só queria voltar nessa ideia que você usou aí, rolou um salto alto. Sim. Não é? A gente pode dizer que acreditar na normalidade democrática a qualquer custo é um salto alto? Do ponto de vista do governante, sim. Eu acho que todo público... governante, você está falando de Brasil ou você está falando de qualquer país? Do mundo, eu estou falando do mundo. Eu acho assim, a verdade é o seguinte, a gente opera com muito mais naturalidade do que devia uma dicotomia tranquila entre ditaduras de um lado e democracias consolidadas do outro. Já viu? Quase lugar nenhum a gente fala, ali tem uma democracia precária. Você fala ali da Primavera Árabe, Iraque, Egito, ali é uma democracia frágil e tal. Mas qualquer coisa, fez 2, 3 eleições, a gente fala, está consolidado. Peraí, o que é consolidar uma democracia? O que realmente está implicado na ideia? Eu acho que uma democracia... pode rolar salto alto sem problema? Eu acho que, e olha, sem problema, vírgula, né? Assim, porque afinal o regime não foi revogado, né? Mas o mandato sim, e eu acho que mandatos podem ser revogados sem muita dificuldade por aí afora. O que acontece é o seguinte, estabilidade democrática, estabilidade é de fato, né? Conseguiu governar, existe uma imensa estabilidade nos 2 períodos de Fernando Henrique e Lula, né? A maior estabilidade ministerial da história do Brasil, por exemplo, né? Em qualquer período. Né? Então eu acho que a gente estava um pouco fora da curva, né? A gente teve 2 presidentes excepcionais, com qualidades e defeitos diferentes, mas muito diferentes do que normalmente a gente tem. A maioria dos presidentes são medíocres, né? E aquilo ali sinalizou um nível de estabilidade que provavelmente deu um sinal enganoso para nós todos, analistas também, né? Agora, eu acho que o requisito da consolidação democrática é um nível de adesão aos valores e princípios que informam as normas e as regras. Adesão de quem? Adesão da população. Da população. Da população. As instituições também não têm que ter essa adesão, não? Você pode presumir a adesão das instituições com mais naturalidade. Agora, quem é o fiado, quem torna impossível um golpe é o público.
Se um general botar um tanque na porta do parlamento britânico e mandar a rainha descer de Buckingham e o primeiro-ministro entregar o poder no parlamento, os ingleses vão rir. Assim, é um filme, no cinema, isso não rola, isso é outra galáxia, entendeu? Assim, só pode ser uma comédia, né? E tal. Não tem nenhuma credibilidade, né? Esse tipo de coisa. Entre nós, ok, não foi tanque, já estamos evoluindo. Mas aquela ideia, as pessoas, a natureza da discussão que rolou nas redes, é golpe, não é golpe, o crime de responsabilidade é ou não é, se cabe uma revogação à la recall, tipo parlamentarista, ou se precisa do crime, qual a natureza do crime e tal, sugere... O ponto é o seguinte, se alguém der uma virada efetivamente autoritária no regime, mas num contexto em que consegue fazer a economia crescer, prender uns corruptos, etc., a população vai estar apoiando. Quer dizer, então essa consolidação esse é o ponto. Longe Claro, dela, né? Claro, eu diria que assim, países que podem ter isso consolidado a esse ponto, meia dúzia no planeta. Vamos avançar aqui, porque senão a gente vai ficar falando só do para trás mente. Só do para trás. Temer fez um primeiro discurso, onde ele fez algumas sinalizações, né? Fez algumas declarações que tinham a expectativa sobre elas e tal, como, por exemplo, a questão dos programas sociais. Mas falou em pacificação, falou em união do país, de salvação, né? Qual que é a impressão que te deixou o primeiro discurso dele? Olha, discurso é discurso, né? Ele vai fazer o aceno necessário para estabilizar a sua posição, etc., alargar a base tanto quanto possível, ou quando nada sinalizar um desejo de alargar a base. Mas eu acho que ele sabe de antemão que ele não conta com a base mais organicamente petista, né? E com quem sai do poder agora, com a Dilma e tal, ele sabe que está na oposição. Então, naturalmente, ele vai fazer um discurso acenando. Inclusive, o PT deixou isso bastante claro nessa segunda-feira. Como não poderia deixar de ser, né? Muito natural. Naturalmente, quando você faz do outro lado o discurso da União Nacional, alguém não embarca, você aponta o dedo ali e fala, né? Eles estão contra a União Nacional. Isso é posicionamento. Você disputa um enquadramento da situação para tentar posicionar-se de maneira simpática à opinião pública. A empreitada do Temer não é simples, né? Ele goza de baixa credibilidade, né? No clima de caça às bruxas que está instalado. Temer é o arquétipo da raposa de chefe do PMDB, associado às práticas tradicionais do país, basta ver quem vai ao poder com ele, etc, etc. Né? Então, tem os nomes do Ministério que estão sendo colocados em questão porque estão citados na Lava Jato, alguns até investigados. Tendo em vista o alcance da Lava Jato, sim, tendo em vista o alcance da Lava Jato, isso é mais ou menos inevitável. Né? Mas o PMDB é o sócio no condomínio do poder mais antigo na parada, né? E é o rótulo, digamos assim, partidário mais claramente associado ao status quo das práticas tradicionais, presumivelmente corruptas, né? Corruptas ou não, a presunção geral é que sejam, né? E isso cola nas pessoas. Então, muita gente que estava batendo panela e que eventualmente quer ver a limpeza do país, permanece reticente, está feliz porque caiu a Dilma. Tem uma avaliação negativa do PT, uma avaliação que o PT estava associado a muita corrupção, mas continua desconfiando do Temer. Ele tem que conquistar essas pessoas. Eu acho que a melhor maneira de conquistar, quer dizer, primeiro, ele tem que entregar algo na economia, não é trivial, não vai ser rápido, né? O estrago não é pequeno. Que inevitavelmente vai ter que tomar medidas. Essas medidas o ajuste é impopular em alguma medida. Ele tem, portanto, que enquadrar isso na base de um pedido de ajuda, que vão precisar de sacrifício, vem essa história de trabalho e tal, que em princípio não me parece um slogan muito inteligente. Né? Que é como é que é? Não fale de crise, trabalho e tal. Não fale em crise, trabalho. Exatamente, a crise caindo na cabeça de todo mundo, alguns perdendo o trabalho e o governo te mandando trabalhar e você desempregado. Mais de 10 milhões de desempregados. Então, a coisa está complicada, eu não acho que tem muito... Agora, ele tem que entregar algo aí. E eu acho, assim, eu interpreto a ida do secretário de Segurança de São Paulo, tão identificado com uma posição mais dura, com movimentos sociais e com protesto,
e tal para a justiça como um alinhamento, um enquadramento que, em princípio, eu acho que é confrontacional com a oposição, com aqueles que ele espera que esteja na oposição. Talvez o pior cenário para ele fosse um monte de protesto crescente na rua, entendeu? É um protesto daqui e dali, aí tem uma notícia ruim qualquer, os protestos crescem e tal. Eu acho que ele vai para confrontar essa turma enquanto é só petista. num jogo meio por aí, enquanto tenta ganhar tempo para fazer as coisas ruins que dá para fazer na economia no prazo que ele tem, que não é tão grande assim. Por outro lado, ele continua instável por alguns meses. Você está achando que o governo Temer vai identificar uma oposição que tem a ver com o governo que passou, como uma forma de se resguardar e tomar medidas? Eu acho que as duas coisas. Primeiro, uma narrativa que tem que ver se consegue fazer isso, que tem que colar. Normalmente, tem muita gente que diz, pessoal de consultoria política, é muito importante que o presidente vocalize isso. Eu não sei se o Temer é capaz de ele mesmo ser o animador de auditório. Você acha que não? Consegue ver o Temer fazendo muito discurso na televisão o tempo todo, de maneira com apelo às massas e tal. Ele é o cara de bastidores. Vamos ver como é que ele é agora na frente do holofote. Né? Por enquanto, nada sinaliza que ele vai ser líder, né? Do público, da opinião pública, de alguma maneira. Quando o holofote fechou mais nele, ele andou se atrapalhando. Aquela carta, uma gravação, a indicação meio desastrada no último minuto do governo. Ele é um cara que está saindo dos bastidores. Ele era presidente do PMDB como o corretor da retaguarda ali do PMDB. Agora ele está pela primeira vez na vida exercendo função de liderança, para valer, fora a presidência da Câmara que ele já elegeu, que já exerceu. Então, ele nunca sequer tinha sido candidato em eleição majoritária antes de ser vice da Dilma. Qual que na sua opinião, parece que a articulação com o Congresso foi bem amarrada, distribuiu-se os ministérios, né? Com 8 partidos, se não me engano, 10 partidos. Também não sei disso. Enfim, houve um arranjo e supostamente ele pode contar aí com perto de 400 votos no Congresso para aprovar tudo que ele precisar e tal. Agora eu queria que você avaliasse como é que você acha que essa figura, que você disse que é uma figura de bastidor e tal, e que é uma liderança dentro do PMDB que vem ele está na presidência do PMDB desde 2001, não é? E, assim, efetivamente, como que ele pode conduzir, que dentro do próprio PMDB, que nível de liderança ele tem, como ele está confortável aí vamos nessa ver, situação? né? Quer dizer, o Zezé Perrella fez questão de sublinhar que a votação dele no Senado não foi nada confortável. Quer dizer, foi confortável para a maioria simples que precisava agora, mas não foi confortável quanto aos 2/3 que vai precisar dentro de, no máximo, 6 meses para eternizar-se no mandato, no impeachment. Né? Então, temos que ver como isso anda no Congresso. Em princípio, eu acho que ele tem maioria no Congresso, mais ou menos tranquilo. Para votar um impeachment. Exato. Da presidente. Não quer dizer que essa maioria é orgânica ou programática a ponto de sair aprovando qualquer coisa impopular que seja que ele mande. Por exemplo, CPMF. Por exemplo, CPMF, que eu acho que provavelmente ele vai precisar. CPMF eu acho que tem uma maneira de contornar e fazer o Congresso entregar, que é pingar alguma coisa para governadores e prefeitos que estão quebrados, precisando desesperadamente desse dinheiro. Que foi muito discutida, exatamente. O governo da Dilma mesmo ameaçou fazer, em algum momento isso sumiu da cena, sei lá por quê. Né? Porque o Congresso não votou a CPMF. O Congresso não votou e, enfim, acho que o governo também não soube pressionar nessa direção, mas levou governadores e prefeitos numa vez lá, depois sumiu. Naquela altura o governo Dilma já estava bastante enfraquecido. Né? Por aí. Né? Então tem isso para a CPMF. No entanto, de uma retórica anti-CPMF antes, tem que ver parte do condomínio do impeachment, né? da coalizão lá, os Fiesp, empresários, são contra. O Meirelles assumiu falando em reforma da Previdência. A reforma da Previdência é muito impopular, embora seja o tipo da coisa... Os sindicalistas já estão em polvorosa, até os que foram encontrar com ele, Paulinho da Força Claro, ele deixa em dificuldade qualquer sindicalista que esteja próximo a ele quando bota a Previdência na frente. Embora provavelmente é algo que, de tempos em tempos, você tem que mexer em Previdência mesmo, é isso, né? Muda a estrutura demográfica do país, você vai ajustando. Mas justamente isso produz efeito de prazo relativamente longo, vai precisar de receita mais breve do que isso, vai precisar tapar o rombo que é grande com recursos mais rápidos que isso. Aí acho que é CPMF. Sociais.
Falou que não. Pode até ser. A gente Agora escuta já tá de tudo, né? Tem Eu acho que é um tiro no... Eu acho que seria a auditoria maluco. vai ver, vai mudar o foco. A auditoria é jogar para o público, né? Enfim, não desautorizar o discurso meio paranoico de que aquilo é uma máquina de corrupção, parará, parará, parará. Não é, né? Mas tem a lenda urbana de que então você não quer desautorizar, para manter o petismo na defensiva, você continua fazendo algum discurso desse tipo. Agora, eu acho que é meio maluco você começar mexendo num Bolsa Família da vida. Isso é suicídio eleitoral mesmo, né? Agora, seria, em princípio, estaria na marca do pênalti a política de recomposição do salário mínimo, que provavelmente iam mexer para reverter. Eu já estou falando até num outro salário mínimo só para aposentados e pensionistas. Para desindexar, que é uma armadilha difícil de mexer também, e as pessoas querem sair dessa armadilha há algum tempo, e ninguém tem muita clareza como fazer isso. A sorte do Temer é que mesmo a política de recomposição atual, como teve queda do PIB no ano passado, não vai ter aumento do salário mínimo tão cedo, muito alto, né? Você vai ter, como está numa mega depressão, que aquilo muda, o salário mínimo está indexado. A inflação passada mais crescimento do PIB. Como o PIB caiu... Os 2 anos anteriores. Exatamente. Então ele tem um espaço aí para ganhar tempo, não tem que correr para mexer no salário mínimo. Tem tanta coisa para conversar com você, mas nós não podemos deixar de falar do PSDB, que afinal de contas ficou com duas pastas, né? No Ministério do Temer. Mas tem uma disputa interna forte, né, entre Alckmin, Serra e Aécio, sem perder o foco, para 2018. E que parece que tem aí a reeleição, o fim da reeleição como uma negociação com Temer e tal. Foi uma moeda de troca essa história da reeleição? E como é que você vê o PSDB internamente no governo? Isso a gente tem que especular um pouquinho, porque aí teve menos holofote posto aí no noticiário, né? Assim, em torno de como isso estava operando. Eu sempre tive a sensação de que o impeachment era muito inconveniente para o PSDB. Era legal a ocasião de impor essa derrota ao PT, tirar a Dilma do poder. Isso vinha a calhar, sempre é um trunfo. Mas o grande problema era tornar o PSDB caudatário do Temer, né, que é uma posição desconfortável para tucanos, provavelmente desde sempre, né? O PSDB, afinal, foi fundado numa dissidência com o PMDB, né? Mas, enfim, a sensação que eu tenho é o seguinte: no momento que concretizou-se, materializou-se a perspectiva, de fato, de que o Temer vinha aí, eu acho que, pelo jeito, teve tensão interna no PSDB quanto a apoiar ou não. Serra, entusiástico, última tábua, né? O último vagão do último trem para tentar embarcar em alguma coisa, de se tornar um ministro importante num governo que vai lá, que dá certo. Itamar também, ninguém achava que Itamar ia dar certo, deu, e Fernando Henrique virou o que virou, né? O Serra pode estar olhando aí num jogo que está um condomínio inexpugnável entre Alckmin de um lado e Aécio do outro. Em condições normais, o candidato seria o Alckmin. Não tem nenhuma dúvida, 4 mandatos no governo de São Paulo, não pode se reeleger em 2018, é ele. Né? O Serra viu, só que exatamente por isso o Alckmin é o menos interessado em apoiar Temer, né? Porque ele está com o bloco na rua, é o candidato natural do partido, vez dele. Aécio foi candidato na última, não teria, acho que teria precárias condições de resistir à postulação do Alckmin 18. Né? Tem sido comedido agora, e talvez até por isso ele tenha sido tão arrojado há um ano atrás. Né? Porque o Alckmin estava desde sempre falando, não, o impeachment é um negócio muito precipitado, muito drástico. De repente, eles pareciam ter trocado de personalidade com o Aécio radicalizado e o Alckmin moderado. Por quê? O Alckmin estava apostando em 2018 e o Aécio apostando na revogação do mandato com nova eleição. Né? Então, o Aécio jogou, o pessoal estava estranhando, ele ficou amargurado porque perdeu a eleição, etc, etc. Eu tenho a impressão que ele e mais a turma dele sentaram e falaram, olha, 18 não é nosso, essa eleição foi por pouco, a Dilma está em posição muito difícil, está fazendo uma política econômica contrária ao que fez, tem uma linha de discurso, foi desde o início num discurso muito radicalizado, inclusive com um claro excesso verbal, naquela de perder para uma organização criminosa. Não é uma coisa que um membro sênior do sistema político partidário possa falar impunemente, né?
Enfim, eu acho que, inclusive, ele percebeu que ele ficou exposto e voltou. A extinção do PT. Pois é, justamente. Ele radicalizou o jogo porque ele precisava precipitar os acontecimentos. Lá pela metade do ano passado, ele percebeu que não aconteceu e, desde então, ele está bem mais quieto, bem mais comedido. Então, eu acho que esse é um pouco o jogo. Agora, o Alckmin é o menos interessado no apoio. Mas o que aconteceu semana passada? O Temer foi condenado em primeira instância no julgamento do TRE em São Paulo e se tornou inelegível na ficha limpa, por causa de uma tecnicalidade, não é nem por corrupção. Segunda instância, né? Não sei, pode ser. Segunda instância já, né? Então, mais forte ainda. Então, mais conveniente ainda, porque o grande problema é o Temer poder se candidatar à reeleição. Promessas em matéria desse tipo não contam muito, porque as circunstâncias se impõem. Se o governo dá certo, se as pesquisas começam a mostrar o Temer competitivo, o PMDB vai com o Temer. E o PSDB vai ter que escolher se vai junto ou se vai rachar. Né? E tudo fica muito difícil, porque se o PT sai do outro lado, eventualmente com Lula, ou com Haddad, ou sei lá quem mais, e mais Marina no campo, fica muito complicado rachar demais. Né? Fica um perigo real de eventualmente ficar fora do segundo turno e tal. A incerteza é muito grande nesse momento. Então não cabe muito compromisso por aí. Mas que é um compromisso tão conveniente, quer dizer, se vai um TRE, um Estado, há uma semana da posse de um cara como presidente da República, a condenar o cara e declarar ele inelegível dali a 2 anos. Quando você podia julgar 6 meses atrás, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, etc. Se entra ou não entra na ordem do dia, isso é tão flexível. Né? Eu acho que isso é uma condenação política. Entendeu? E que tipo de coisa é? Uma coisa... não deixa de ser tecnicamente embaraçoso. As ações do judiciário andam permeadas por essas dúvidas. Claro. E de resto, politicamente. E de resto, quer dizer, você tem influência por aí, você tem comunicação e rede e mais, você tem o fato de que se você... a natureza da acusação pela qual ele foi condenado é doação, não é nem coisa que ele recebeu, é dinheiro que ele doou. Né? Ele doou R$100 mil em 2014 para candidato. E ele declarou no imposto de renda 930 mil. Então ele doou mais do que o teto legal de 10% da renda. Então ele cometeu crime eleitoral, então ele está impedido. Quer dizer, é tão pouco desabonador gravemente, mas é tão conveniente ao mesmo tempo do ponto de vista do apoio. Bruno, infelizmente o tempo agora acabou mesmo. Muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Foi um prazer conversar com você. Obrigado. Eu conversei com o Bruno Reis, cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Nosso assunto aqui, ele fez uma análise aqui desse contexto, um pouco sobre o que aconteceu até o afastamento da presidente e também sobre esse cenário que nós estamos vivendo, esse início do governo interino e as perspectivas, a participação de PSDB nisso aí e as perspectivas para o próprio governo. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.